Você já cansou de desistir? Já se irritou com isso? Já teve uma sensação de incompetência, de planejar e não executar nada, de prometer e não cumprir? Muitos pesquisadores das ciências do comportamento humano começaram a estudar profundamente como as pessoas mudam de comportamento e quando as pessoas abandonam certos comportamentos, certos vícios, que etapas elas utilizam para chegar e finalmente consolidar aquele novo comportamento. Não seria assim meio que maravilhoso se a mudança acontecesse num instante? Acordar de manhã e pensar, eu quero cuidar do meu corpo finalmente, eu vou para a academia, eu vou perder peso, eu vou aprender inglês, eu vou passar no concurso, eu vou começar a ter uma disciplina, e essa resolução fosse imediatamente atendida, é o sonho de consumo de todo mundo. Mas todos nós sabemos que não é assim que funciona. Uma mudança não é um processo tão simples, não é um evento único ou singular. Em vez disso, mudança não é um evento único, é um processo. E como tal, tem idas e vindas e tem etapas que vão ser desenvolvidas. E quanto mais entendemos sobre o processo de mudança, mais podemos ter empatia, apoiar e demonstrar compaixão por nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor e que estão buscando, de algum modo, do seu jeito, no seu tempo, alterar comportamentos que não estão mais compatíveis com quem você é ou quem você deseja ser. O primeiro estágio do processo de mudança, gente, é o que é marcado pela falta de consciência do problema. Então, o primeiro estágio da mudança é nem saber que precisa mudar. É o que a gente chama de estágio de pré-contemplação. É quando os indivíduos deixam de ver o seu comportamento como um problema. E aí você poderia se perguntar, se eu não sei, se eu não categorizo aquele comportamento como um problema, como é que eu vou mudar ele? A primeira dica que eu daria era o seguinte, se pessoas que você ama, pessoas que te cercam, que têm relevância, que têm importância na sua vida, elas estão dizendo para você, olha, preste atenção a esse comportamento, então faz o seguinte, preste atenção mesmo. Leve em consideração, se não é uma pessoa esporadicamente que diz, mas várias e insistentemente estão dizendo, você pode achar que não, mas o seu comportamento está afetando as pessoas. Geralmente quando a pessoa está nesse estado de pré-contemplação, ela de fato não tem consciência ou não quer ter consciência ou nega. Para que ela possa mudar, ela precisa aceitar a condição de que aquilo que as pessoas estão apontando como um problema é um problema. No entanto, quando chega ao segundo estágio de mudança é a contemplação. É quando o indivíduo se torna ciente do problema, mas ele fica meio ambivalente, assim, quando ele faz sobre quanto ele deve fazer essa mudança, como ele deve fazer essa mudança. Você, na fase dessa contemplação, você sabe que precisa, exatamente o que você não sabe é como executar esse plano. A consciência chegou, isso é um avanço. Então, se o primeiro estágio é a pré-contemplação, eu não tenho consciência, o segundo estágio é a contemplação, agora eu tenho consciência, mas eu não sei como mudar, é óbvio que o terceiro estágio é a preparação para a mudança. É quando você tem como característica de comportamento a mudança, o indivíduo pretende agir, mas ele começa a fazer pequenas mudanças, por exemplo, reduzindo o uso de algum vício, começando a tirar o açúcar do café da manhã. É como se dissesse assim, de algum modo, eu estou fazendo um planejamento. De algum modo, eu estou criando estratégias. E é importante que nesse momento, você possa começar a ficar perto de ou se inspirar em pessoas que estão ou que já conquistaram a mudança que você ainda não conseguiu. E isso serve, mas sem que você provoque ansiedade em você e sem que você provoque culpa em você. É o seu processo, é o seu ritmo, são suas etapas. Você tem que entender que em qualquer uma delas você vai ter idas e vindas. Tudo na vida tem que ter planejamento e preparação para que aquela etapa final seja alcançada, dividir as coisas em pequenos passos para que você possa vivenciar essa experiência é fundamental. Após a preparação, é o que a gente chama de estágio da ação. Então, em algum momento eu vou começar. Nesse estágio, o indivíduo começa a modificar o comportamento problemático, faz mudanças e tem um forte compromisso com a mudança. É a mudança intencional, ou seja, autodirigida e não imposta por outras pessoas ou pelo ambiente.
independente das pressões externas, por mim, eu desejo mudar. É quando você passa para a ação. São etapas únicas, intransferíveis, pessoais, cujos ritmos são únicos, intransferíveis e pessoais. Esse terceiro estágio vai ser precedido por um outro estágio que ele é fundamental, gente. É o que a gente chama de quinto estágio, que é a manutenção. Então, é um estágio em que indivíduos sustentam sua mudança comportamental de forma indefinida durante esta fase. O foco principal é evitar a recaída, que pode acontecer, e você começa novamente, mas você não vai lá para estacar zero. E você vai aqui integrar totalmente a mudança comportamental em sua vida. Essa manutenção, os indivíduos sustentam a mudança de comportamento ao longo da vida das estações. Mas o último estágio mesmo, que é o sexto estágio, é o que se chama de estágio da rescisão. É quando o indivíduo não se sente mais tentado a usar o seu antigo comportamento como método de enfrentamento. Porque os comportamentos equivocados são formas de enfrentamento das dificuldades da vida. Então, por exemplo, estou triste, vou comer. Por mais que a pressão externa aconteça, sejam de pessoas, sejam de amigos, seja do contexto, do meio ambiente todo, a mudança não ocorre apenas por causa da pressão externa. Aliás, essa pressão nem é tão grande como a gente imagina. Ela acontece mesmo quando o indivíduo decide mudar.